A minha pergunta tem a ver com a saúde pública e espaços públicos. Uma das coisas que eu achei impactantes com relação aos mapas sobre o urbanismo foi essa grande o montante do sistema, o tamanho do sistema aquático, e é uma grande questão como a água é gerenciada na cidade. O que eu estava pensando é se no desenvolvimento do plano urbanístico, se há ideias para a expressão ou a gestão das águas de enchentes. E eu reconheço que isso está além do que pode acontecer em um período de gestão, um único período de gestão. Mas como isso se relaciona à saúde pública, se tivesse mais verde, teríamos um ar mais puro, poderíamos diminuir a velocidade do trânsito, ter mais estacionamentos e começarmos a limpar as águas e tornando nossas ruas mais seguras e tendo locais para recreação, onde as pessoas fariam exercício. Eu estava pensando, talvez essa seja uma camada que esteja latente ou em desenvolvimento. Eu sei que isso está em desenvolvimento em Nova York e tende a ser gerenciada pelo Departamento de Águas e Esgotos, e somente agora eles estão começando a se comunicar. Então eu gostaria de saber o nível de comunicação em seus mundos. E eu gosto de ver isso, vocês dois que são do governo, estando aí no palco. Então, você pegou numa questão que é o que a gente pode chamar o nosso calcanhar de Aquiles, a nossa fragilidade. Evidentemente que naquele slide que eu mostro a página inicial do Gestão Urbana, que tem a rede de equipamentos, a rede de estruturação, a rede de espaços públicos, falta uma coisa que é fundamental, que é a rede hídrica. Até porque a rede hídrica se relaciona diretamente com a rede de espaços públicos. E a rede hídrica se relaciona diretamente com a temática da habitação social em São Paulo, no Brasil, porque o espraiamento urbano e a profusão do que a gente aqui chama de favela se deu, sobretudo, sobre as áreas sem possibilidade de uso, que eram as áreas ambientais correlatas aos cursos d'água. E a gente tem um problema de gestão que se dá em várias instâncias. Em primeiro lugar, a gestão dos recursos hídricos, abastecimento, saneamento, compete ao governo do Estado e não à prefeitura. É o primeiro problema. A gestão dos 3 principais rios da cidade, Pinheiros, Tamanduateí e Tietê, compete ao governo do Estado de São Paulo e compete à prefeitura apenas a gestão dos córregos. Segunda questão, os córregos estão relacionados, como eu disse, às favelas, aos processos de reurbanização de favelas, que são de responsabilidade da Secretaria de Habitação. Alguns córregos estão relacionados à Secretaria do Verde na rede do que a gente chama parques lineares. Lineares exatamente porque seguem as linhas dos córregos. E não estão propriamente na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, estão dispersas. E a gente vem numa tentativa muito forte de articulação, de integração. O fato de estarem 2 secretários aqui mostra que isso é verdade. Mas aconteceu também questões conjunturais de disputa política que também foram dramáticas. O meu antecessor é um engenheiro da Escola Politécnica da USP e que trouxe toda a política de drenagem municipal para o âmbito da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e elaborou uma primeira etapa do Plano Municipal de Drenagem. A primeira coisa, quando nós assumimos, em 2013, foi darmos continuidade a esse plano de drenagem, e o Tribunal de Contas do município proibiu que nós licitássemos a segunda fase, alegando que a política de recursos hídricos não competia à Secretaria de Desenvolvimento Urbano, e sim à Secretaria, a CIURB, a Secretaria de Obras e Serviços. Ficamos 3 anos brigando e perdemos.
e ficamos, portanto, desamparados. É incrível que alguém possa sequer aventar a hipótese de que a questão hídrica não tem nada a ver com a política de desenvolvimento urbano, mas é isso que consta dos documentos enviados pelo Tribunal de Contas. E, de fato, está muito frágil. É algo que a gente precisaria, de fato, reforçar, ainda que, e o próprio prefeito usa essa expressão, já usou muito, que, em grande parte, o plano diretor, ao estabelecer um território estratégico da cidade, que é o que a gente chama macroárea de estruturação metropolitana, que fundamentalmente coincide com as várzeas e planícies fluviais da cidade, dos rios Pinheiros, Tietê, Tamanduateí, é um plano, na palavra dele, hidrófilo, amigo das águas. E, de fato, dentro dessa lógica de que, no passado, a gente usava uma expressão no Brasil de que governar era abrir estradas, e que a gente pode trazer o correlato para o âmbito municipal, que governar foi, durante muito tempo, abrir avenidas de fundo de vale, que era o único lugar por onde o fluxo viário podia passar, acompanhando o fluxo hídrico. Isso é uma questão da técnica universal de se fazer cidades. Essa gestão, eu acho que superou. Governar não é abrir túnel, ponte, avenida. Governar é incidir sobre as formas de uso das pré-existências de uma cidade, ainda que precária, consolidada. E a macroárea de estruturação metropolitana, tal como é colocada no plano diretor, ela traz exatamente, entre uma das questões imperativas, eu diria, que é a renovação das formas de relação e de aproximação entre a cidade e as suas águas. Isso é alguma coisa que passou desapercebida no debate, por exemplo, da redução da velocidade das marginais, é que a gente já tem um plano futuro, o day after, que não vai vir nessa gestão, mas a redução da velocidade para 50 km aproxima as marginais do que acontece na Avenida Paulista, onde tem farol, as pessoas atravessam e vão tomar um sorvete do outro lado e voltam para... e assim por diante. O plano subsequente é que, com essa redução da velocidade, com a construção do rodoanel que vai tirar os fluxos de passagem, a gente possa sucessivamente ir domesticando as avenidas marginais, que hoje são controladas pela DERSA, que é o Departamento de Estradas, que é um absurdo o Departamento de Estradas regular algo intraurbano, e a gente vai poder, sucessivamente, avançando no propósito de nos reaproximarmos fisicamente, afetivamente, dos rios da cidade. E só para complementar algo que ainda também diz respeito às águas da cidade, e já que eu não falei de Parelheiros, e o Padilha, eu vou trazer aqui uma questão em cima da obesidade que ele trouxe, né? O que o acréscimo da taxa de obesidade tem a ver com os processos de contenção do espraiamento urbano sobre as áreas de produção de manancial? Será que tem alguma relação a obesidade com a produção de água? E a gente está desenvolvendo um trabalho também intersecretarial que envolve já diversas secretarias: educação, saúde, serviços, verde, desenvolvimento urbano e trabalho, onde a política de segurança alimentar, que visa justamente reverter esse quadro dramático, a taxa de obesidade é inversamente proporcional à renda, quanto mais pobre, mais obeso, quanto menos pobre, menos obeso. Então, a política de segurança alimentar, associada à política de compras municipal e a política nutricional da rede de ensino pública, é um motor de uma economia de produção agrícola de base familiar e orgânica, focada exatamente na expansão dessa produção na área de Parelheiros, nas áreas de produção de água da cidade, tentando fazer com que essa produção traga uma mais-valia mais vantajosa para esse proprietário do que vem sendo permitir a urbanização informal. E, a partir do momento em que o plano diretor recupera a figura da zona rural, a gente dá acesso a instrumentos federais de regularização de terra rural e de acesso a crédito agrícola,
que vão poder estimular a produção. Mas não adianta só produzir, eu preciso achar um mercado. E quem é o mercado? É a rede municipal de ensino e saúde. Eu não sei a questão da saúde, mas a questão da educação. São 1 milhão de estudantes e são 2 milhões de merendas, de pratos de comida por dia. A gente compra algo em torno de 580 milhões por ano em alimentos. E se a gente canalizar tudo isso para a produção da agricultura familiar orgânica, embasada numa nova lei que fomenta a compra municipal de pequeno e microprodutor, a gente vai poder fechar o desenho de toda uma cadeia de valor que vai gerar renda para aquele cara que mora numa condição de extrema vulnerabilidade na Zona Sul de São Paulo. São cerca de 170 mil pessoas morando na zona rural. A gente vai expandir a área agroculturável, tentar conter o espraiamento urbano, produzir alimento sem defensivos químicos, proteger os mananciais, alimentar melhor as crianças, diminuir a obesidade. Isso só se faz diante uma visão política que reconhece a importância da articulação das caixinhas setoriais. Isso, eu acho que é um traço muito importante dessa gestão, que, mais uma vez, comprova porque, de repente, 2 secretários sentam na mesma mesa para debater faces distintas de uma mesma moeda. Esse tema da gestão da água, como o Fernando falou, por um lado, é uma das grandes potencialidades da nossa cidade, né? O Fernando, quando mostra o mapa, eu também, quando mostro, sempre falo, Fernando, assim, são poucas grandes capitais, grandes metrópoles que têm no seu território, né, áreas enormes, né, de mananciais, áreas enormes de represas, né, que nós temos, né, que podem dar sustentabilidade de segurança hídrica para a qualidade de vida das pessoas na cidade, pode garantir, como você falou, espaço para convivência, espaço para atividade física e, com isso, contribuir com a saúde. Se bem gerenciadas, né, tem impacto decisivo na saúde, né, inclusive custo efetivo. Tem um cálculo já consolidado pela Organização Mundial de Saúde, né, de que a cada $1 investido em saneamento básico se economizam $4 em investimentos na área da saúde, tratamento, medicamento, serviços de saúde. Só que a nossa cidade se depara com isso que o Fernando Melo falou, que é um dos grandes desafios da estrutura federativa brasileira, que emerge da Constituição de 88, né? A refundação do nosso Estado depois do período da ditadura, ela vem com a Constituição de 88, que foi muito importante para a gente avançar num conjunto de políticas públicas, né? Por exemplo, o próprio Estatuto das Cidades advém disso, né? A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano tem um conjunto de instrumentos para pensar uma política urbana, advém disso, que criou uma federação de estrutura trina, né? 3 níveis de governo, com grande grau de autonomia, os 3 níveis de governo, autonomia tributária, né? Isso é raro em relação às outras federações no mundo como um todo. Os 3 níveis de governo podendo ter uma Constituição própria, né? Lógico, referenciada na Constituição Nacional, mas as suas, né, leis, constituições estaduais, suas leis orgânicas municipais, né? O que dá um grau de autonomia para um conjunto de políticas públicas, mas estabeleceu alguns espaços de disputa e falta de cooperação entre os níveis de governo. Talvez, né, os espaços mais críticos para a sustentabilidade das cidades, desse nível de disputa e falta de coordenação e falta de instrumentos de cooperação, seja o tema do saneamento básico, envolvendo aí a gestão da água, dos resíduos sólidos, né, do tratamento de esgoto, né, e isso que o Fernando falou, de você ter uma situação onde você tem uma gestão
municipal sobre um conjunto de recursos, né, estruturas, equipamentos, leis, marcos institucionais que estabelecem a convivência na cidade, mas a gestão municipal ter zero de incidência, baixíssima incidência sobre a gestão hídrica, no caso do nosso estado de São Paulo, né? Além de todas as decorrências que todo mundo já, né, sabe do impacto de uma má gestão da água em relação à saúde, né, de doenças que são transmitidas pela água, né, o quanto que a falta d'água impacta na saúde, tem um fenômeno recente na cidade de São Paulo. Quero mostrar esse dado aqui para vocês, porque isso é recente. O dado onde se consolidou esse fenômeno foi neste ano. Todo mundo bastante preocupado, né, no final do ano passado e ao longo desses primeiros 3 meses, com um vetor de doença, né, o tal do mosquito chamado Aedes aegypti, né, que transmite 3 tipos de doença, né, dengue, zika e chikungunya. Certamente as pessoas que vieram para o seminário de outros países, de alguma forma, buscaram informações e tentaram ler sobre zika, chikungunya, o que está acontecendo na nossa cidade sobre isso, né? E nos 2 últimos anos, em função de uma crise da gestão hídrica do governo do estado de São Paulo, de não garantir a oferta regular de água, não só para a região metropolitana da capital, mas para a região metropolitana de Campinas, que é a segunda grande região metropolitana do nosso estado, fez com que hoje o principal fator de proliferação desse vetor, dessa doença na nossa cidade hoje, é a obrigação que as pessoas têm, sobretudo na periferia, de armazenar água na sua casa, ou água da chuva, ou armazenar água, né, em função da oferta irregular de água, né? Para vocês terem ideia, esses reservatórios eles participavam em cerca de 7% da presença do foco do mosquito dentro da casa das pessoas, passou a cerca de 15% no ano anterior, e nesse ano eles correspondem a 32%. Então, 1/3 do motivo da gente ter hoje a Aedes aegypti, né, que levam a epidemia na cidade de São Paulo, tem a ver com o problema da gestão hídrica das águas, né? Além dessa questão, né, que o Fernando Melo falou, do desafio de você ter 2 níveis de governo sobre a gestão desse recurso tão fundamental, nós temos um outro desafio, que não é possível fazer gestão hídrica, gestão da água, ou mesmo saneamento, tratamento de esgoto, tratamento dos resíduos sólidos, numa cidade como São Paulo, sem ter uma visão e uma articulação metropolitana disso, né? Então, não é algo que um município isolado, mesmo do tamanho da cidade de São Paulo, tenha governabilidade plena sobre essa gestão, né? Todos os nossos rios, eles sofrem impactos de outros municípios, ou aquilo que é produzido de impacto dos nossos rios, que quando passam na cidade de São Paulo, impactam os municípios da região metropolitana, né? O tema do resíduo sólido, é impossível se discutir resíduo sólido exclusivamente no município, ele é necessariamente um tema metropolitano, né? As formas de garantir a oferta regular de água também, políticas para garantia do uso sustentável dos mananciais, né? As nossas áreas de mananciais, elas ultrapassam a divisa do município de São Paulo, né? O que é o ecoambiente de Parelheiros é o mesmo de uma parte de Embu-Guaçu, é o mesmo de uma parte de São Bernardo do Campo, né? O mesmo uma parte de alguns municípios já estão no litoral, né? Então, a gestão isolada dele de um município, sem ter uma grande articulação com os demais municípios, também não vai ter o impacto que a gente espera para o uso racional e sustentável dessas áreas. Então, além do desafio com outro nível de governo, no caso, né, o governo do Estado, que é o responsável, através da sua companhia de água, pela gestão, boa parte do saneamento básico na cidade, é fundamental uma articulação e desenhos da articulação metropolitana. Isso tem um vácuo na experiência recente brasileira, né? O que outros países construíram desenhos da gestão da região metropolitana, alguns deles tendo órgãos específicos
para a gestão da região metropolitana, outros tendo um processo, inclusive, né, de eleição dos chefes de governo como um chefe de governo metropolitano e o conjunto de agências metropolitanas. Infelizmente, no nosso estado de São Paulo, nós não temos isso ainda. Alguns estados no Brasil avançaram, Minas Gerais é um exemplo, Rio de Janeiro outro, Espírito Santo outro, para falar, né, de outros estados da mesma região, sudeste aqui, mas infelizmente nós não temos isso, e isso é decisivo para a cidade de São Paulo, né? A gente não consegue pensar a cidade de São Paulo sem pensar o conjunto da região metropolitana, né? Eu acredito que as perguntas mais candentes já foram feitas. Eu queria agradecer mais uma vez a presença do Fernando Melo Franco e do Alexandre Padilha e pontuar o quanto é importante que o secretariado, de fato, seja ocupado por pessoas que tenham uma bagagem, né, técnica e humana, o quanto a gente teve, tudo bem, com percalços que já houve, mas o quanto a gente teve a oportunidade de ver um crescimento humano no pensamento, tanto da profilaxia como no tratamento da circulação e a ousadia, né? E o quanto a formação, agora eu falo um pouco mais para o Fernando, o quanto a formação de arquitetura na interface política, eu sei que você tem um passado de gestor, né, passado familiar de gestão, mas o quanto a organização do pensamento da formação arquitetônica ajuda a montar um grande sistema, que, por mais que ele seja aberto, ele possibilita um planejamento de cidade tão complexa como São Paulo. Então, essa é a interface que a gente sempre fala, como é que a interface pode se dar entre a formação de arquiteto e urbanista. E a política, eu acho que a gente teve uma tarde muito elucidadora.